Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Gostaria de estar trazendo uma palavra para os irmãos que se encontra em Gálatas. Gálatas 4, onde está falando um pouquinho esta noite sobre maturidade cristã. Acho um pouquinho, por favor. Gálatas 4, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada lhe difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clamou: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai querido, nessa palavra, nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa tratar nos nossos corações, ó Pai. Venha tratar no coração de cada um nessa noite, ó Deus. Venha falar com cada um que entrou aqui, ó Deus, que está com os corações abertos para receber algo de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa vir, ó Deus, de encontro no coração de cada um, ó Deus. Que a Tua palavra possa vir se revelar a mim, se revelar para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Pode se sentar. A palavra de hoje eu quero trazer para os irmãos sobre maturidade cristã. Quero estar trazendo para vocês aqui Paulo, em Gálatas 4, me dá um exemplo sobre filhos herdeiros que ainda não atingiram a idade para ter a herança dos seus pais. Aqui em Gálatas 4, ele dá um exemplo do Império Romano, dos romanos daquela época. Os romanos daquela época, os filhos, até 14 anos de idade, eles tinham que ter um guardião para poder estar ali ajudando esse menor de idade a administrar a herança que ele tem, que o seu pai o deixou. Então vai até os 14 anos de idade. Depois dos 14 aos 25 anos de idade, ele tem administradores que vai auxiliar, que vai ajudar até ele chegar nessa idade de 25 anos, que atinge a maturidade, para ali ele tomar decisões sozinho. Então aqui Paulo está revelando a nós esse exemplo dos romanos que tinham ali naquele momento. Então ele deixa bem claro para nós: digo, porém, que enquanto os herdeiros menores de idade, em nada diferem de um escravo, embora seja dono de tudo. Por mais, eu vou dar um exemplo do meu filho. Ele é meu filho, eu tenho um carro. Por mais que ele seja o dono, o herdeiro daquele carro, ele ainda não tem maturidade suficiente para tomar posse daquilo que é dele.
milagres. Quem acredita que Deus tem milagres, maravilhas na nossa vida? Amém? Deus tem promessa para a nossa vida. Deus tem algo para a nossa vida. Só que enquanto a gente não atingir essa maturidade, a gente não vai ter acesso a essa herança que Deus tem para mim e para cada um de nós. Por isso Paulo está deixando aqui, enquanto menores de idade, vamos ter pessoas como guardiões e administradores que vão ajudar a administrar, a você crescer até ter uma maturidade para conseguir a sua herança, a sua promessa. Então, irmãos, eu acredito que Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus levanta pessoas na nossa vida para nos ajudar a ser esses administradores, ser esses guardiões, para nos ajudar a crescer espiritualmente, para conseguir ter as promessas e a herança de Deus. A herança e a promessa de Deus é infinita, é sem explicação. A gente não tem como imaginar o tão grande é esse Deus que tem tantas promessas para nós. Mas precisamos ter a maturidade suficiente para acessar essa herança, que já é por direito, por mim e por você. Essa herança de Deus para todos os seus filhos já é por direito nosso. Mas precisamos ter um entendimento que Paulo deixou nessa carta aqui. No 2 vai dizer assim: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu Pai. Então Deus, Pai, vai determinar um tempo estipulado, uma maturidade certa para você ter algo dele. Porque pode ser que Deus possa te dar um trabalho, possa te dar uma bênção, por exemplo, um carro, tanto você almejou, mas se você não tiver a maturidade suficiente, você vai desviar do caminho dele. Por isso que muitas das vezes Deus não vai deixar você acessar aquela bênção que é do seu direito, mas porque você ainda não atingiu a maturidade que o Pai colocou. Amém? 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Olha o exemplo que Paulo deixa aqui. Ele deixa um exemplo que quando a gente não atingir a maturidade suficiente, nós somos equivalentes a escravos. Escravos daquela época não tinham direito de nada. Eram pessoas que estavam presas ali naquele lugar, tinham que prestar serviços pesados, sub-humanos, muitas das vezes não tinham o que comer e ainda sofriam, porque eles diziam ser donos daquele escravo. Paulo coloca a gente naquele mesmo patamar de escravo. E é assim que a gente somos, se a gente não tiver a maturidade de entender o papel fundamental de Jesus Cristo na nossa vida. Porque enquanto nós estivermos escravizados pelos pecados, enquanto nós estivermos escravizados aos princípios elementares do mundo, não teremos acesso às promessas de Deus na nossa vida. O pecado escraviza a humanidade. O pecado nos escraviza, nos afasta da presença de Deus, nos afasta
das promessas que Deus tem para cada um de nós. Por isso, devemos tomar cuidado com aqueles pecados de estimações, que é aquele pecado de roubar, matar, esses pecados que a gente faz. Mas tem às vezes um outro pecado de adorar outros deuses, de adorar outras pessoas. Você gostar tanto de um determinado cantor e adorar esse cantor, ou pregador, e muitos outros pecados que são sutis que o diabo faz entrar na nossa vida, que muitas vezes nós não vamos perceber, mas faz a gente se afastar das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Devemos tomar cuidado daquilo que nos faz se afastar da presença de Deus. Devemos tomar cuidado aquilo que o mundo está nos oferecendo, porque a palavra de Deus diz que o mundo já pertence ao maligno. Se estamos focados somente em conquistar o mundo, pode ter certeza que estamos indo no caminho para o inferno. Devemos tomar cuidado com aqueles pecados que julgam ser pequenos, mas que é pecado que nos faz se afastar de Deus. E aqui Paulo deixa bem claro disso. O versículo 4 vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clamou: Abba, Pai. Nós já estávamos destinados ao inferno. Desde lá no princípio, quando Adão e Eva pecou no jardim, foi expulso do jardim do Éden, perderam a intimidade que tinham com Deus, veio de lá até antes de Cristo Jesus. Nós éramos destinados ao inferno, à destruição, à morte, mas Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Deus enviou o seu primogênito, o seu Filho, para morrer naquela cruz de morte, na cruz, para morrer por mim e por você, para morrer pela humanidade, para que possamos ser novamente filhos de Deus, para que possamos ter acesso às bênçãos e às promessas de Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus para que possamos ser novamente herdeiros do reino dos céus. Jesus morreu naquela cruz. Por isso precisamos reconhecer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai diante ao Pai se não for através dele. Ninguém. Nada. Não há outras religiões que pregam o budismo, que outros deuses vai levar esse caminho até Deus. É heresia. Está levando muita gente para o inferno, porque Jesus é o único caminho. Ele é o único. A porta pode ser estreita, irmãos. A vida pode ser difícil, mas a nossa recompensa maior não é em vida.
A nossa recompensa maior não é aqui na terra. Não estou dizendo que devemos ser miseráveis, pobres, viver na miséria, não. Mas aonde tiver o nosso coração, ali Deus não se faz presente. Devemos ter entendimento disso, para não perdermos a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele enviou Jesus para que possamos ser redimidos dos nossos pecados e ter novamente essa herança que foi destinada para cada um de nós desde lá do jardim do Éden, desde lá de trás. Deus deixou, quando criou o homem e a mulher, a herança para a humanidade. Mas o diabo foi lá e roubou. Enganou a mulher, enganou o homem, eles pecaram e roubaram aquilo que era de herança minha e sua e da humanidade. Mas Jesus veio e tomou novamente posse daquilo que é o direito de cada um de nós. Amém? No 7 vai dizer assim: assim que vocês já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também tornou-se herdeiro. Quando reconhecemos Jesus Cristo, quando reconhecemos Ele, nos tornamos novamente herdeiros. Não é herdeiro por bens materiais, por qualquer coisa, ou aquilo que o seu pai, algum pai seu deixou como herança para você. É algo imaginável, é uma herança, uma bênção imaginável sobre a nossa vida. Por isso, temos que ter esse entendimento, maturidade, para ter acesso às coisas que vêm do céu. Precisamos atingir essa maturidade para ter acesso às coisas do céu. Amém? Quem já recebeu uma palavra profética? Já recebeu uma vez que seja uma palavra profética na sua vida? Muitas pessoas já receberam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma palavra profética. Mas eu tenho um entendimento que quando você recebe pela primeira vez uma palavra profética, Deus está te alinhando para aquilo que Ele quer para a sua vida. A segunda vez, quando você recebe a mesma palavra profética, é Deus te confirmando ou trazendo a linha de visão. Mas normalmente quando você recebe a mesma palavra profética, é a confirmação de Deus. Quando você recebe pela terceira vez a mesma revelação profética, você está desobedecendo a Deus. Porque Deus falou 1, 2 vezes. A primeira vez Ele te alinhou para o propósito que Ele tem para a sua vida. A segunda Ele te trouxe confirmação daquilo que Ele te deixou. Se Ele precisar falar 3, 4, 5 vezes, tem entendimento que você está desobedecendo a Ele. Porque não devemos, nós não podemos ser colecionadores de palavras proféticas sobre a nossa vida. Precisamos receber algo que vem de Deus e obedecer. Atingir a maturidade espiritual e ser alinhado com o propósito que Deus quer e obedecer à vontade do Pai. Às vezes Deus já falou conosco várias vezes que nós não estamos obedecendo a Ele. É
que Ele quer. Eu ouvi algo essa semana que uma pessoa falou que Deus tinha falado para ela: você vai criar um álbum de música sobre trazendo a arca. Várias músicas bíblicas. Mas ele chegou para Deus e falou: Deus, eu estou com um projeto, gastei vários valores, dinheiro nesse projeto. Primeiro faça esse projeto crescer e dê um retorno, depois eu vou fazer esse teu projeto para o Senhor. Passou um mês, passou 2 meses, passou um ano. Deus levantou um ministério lá no Rio de Janeiro, chamado Trazendo a Arca, que explodiu com as músicas. E essa pessoa disse que era as mesmas letras que Deus tinha entregado para ele. Entendam, Deus está entregando algo para nós, mas se nós não obedecermos à vontade dele, não vamos ter o acesso às promessas, às bênçãos que ele tem. Deus não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer se nós não obedecermos a palavra dele. Ele vai usar outra pessoa para fazer. Só que quem vai sair perdendo é eu, é você, irmãos, por não estar obedecendo as palavras proféticas que ele lançou sobre as nossas vidas. Por isso não devemos, irmãos, colecionar palavras proféticas. Devemos obedecer. Muitas das vezes pode trazer dúvida aos nossos corações, mas quando ele fala pela segunda vez aquilo que já falou a primeira vez e é a mesma coisa, é Deus trazendo a confirmação para nós. Precisamos tomar cuidado, não colocar os nossos desejos na frente dos desejos de Deus, porque Ele sabe que é o melhor para as nossas vidas. Ele não vai deixar de fazer se a gente não fazer o que Ele quer. O exemplo que eu quero trazer para vocês é de um pai de Abraão. Em Gênesis vai dizer que Terã, que era pai de Abraão, Deus falou: pega a sua família e vai até determinado lugar que eu vou te mostrar. Só que naquele percurso, naquela caminhada, daqueles dias que foram passando, até aquela palavra de Deus sobre a vida daquela família, o filho de Abraão, irmão de Abraão, na verdade, morreu. E ali, o pai de Abraão enterrou em determinado local e fez ali o seu acampamento com a sua família. E ali naquele lugar, Deus o abençoou muito. As promessas de Deus foi muito sobre a vida daquela família de Terã. Só que Deus tinha uma promessa muito maior. Só que ele falou para Deus: não, Deus, aqui está muito bom, aqui, vou continuar aqui. Se acomodou com aquele pouco que Deus deu naqueles momentos. Deus não falou: tá bom, fica aí e pronto. Não. Deus foi na tenda ao lado. Falou: Abraão, pega a sua família e vai para uma outra terra que eu direi para você. Deus queria fazer uma grande nação para o pai de Abraão, mas ele se acomodou. Deus foi ao filho que estava em uma outra tenda ao lado, e Abraão ouviu aquela voz e obedeceu aquela voz. A princípio ele saiu por fora, mas Deus falou: não, vai para cada um para o seu lado.
Porque Deus tinha uma promessa de fazer uma grande nação sobre Abraão. Ele seria o pai. Até hoje, para os israelitas, para os judeus, Abraão era o pai da fé, aquele que começou tudo, mas que deveria ter acontecido com o seu pai, mas se acomodou. Deus derramou umas bênçãos e ele se acomodou. Se a gente se acomodar com um pouco que Deus está nos entregando, nós nunca vamos atingir o sobrenatural, aquilo que é inexplicável aos olhos do homem. Se a gente não obedecer a voz dele, não vamos ter acesso 100% das bênçãos de Deus. Por isso precisamos sim, como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Atingir essa maturidade espiritual, aceitar a vontade de Deus, que é soberana sobre a nossa vida. A vontade do Pai ela tem que ser acima da nossa vontade. Irmãos, tem muita gente quebrando a cara por estar fazendo as suas próprias vontades, por estar esquecendo dos princípios de Deus. Deus vai deixando, que uma hora o filho pródigo virá que voltar. Perceba que Paulo disse nos alinhar como escravo. Se esquecemos de Cristo Jesus, que é o único caminho, voltamos à vida de escravidão. E nisso não teremos acesso à herança do Pai. O filho pródigo queria sua herança antecipada. O seu pai deu a ele. Ele saiu ao mundo lá fora, gastou tudo. Depois disso, viveu uma vida de escravidão, de miséria, porque queria uma pequena parcela da herança do seu pai. Não podemos ser igual esse homem, de querer somente um pouquinho da herança de Deus e abandonar. Muitas pessoas vão até Deus porque está passando momentos difíceis. Depois que a vida começa a ficar boa, ela volta para a vida fora. Esquece do caminho de Deus. Não devemos nos conformarmos com um pouco, com um raso que Deus tem nos entregado. Porque Deus tem algo muito maior sobre as nossas vidas. Deus tem bênçãos e maravilhas para as nossas vidas. Em Hebreus 5, no versículo 13, 12, vai dizer assim: de fato, embora esta honra já devesse ser mestras, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios. Tem muitas pessoas que estão há muito tempo, alinhado com as coisas de Deus, que já era para ser mestre, já era para estar ensinando outras pessoas. Devemos tomar cuidado para não cair nesse erro de ter a maturidade, ou, na verdade, já devendo ter a maturidade suficiente para estar ensinando outras pessoas. E aqui em Hebreus diz que precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios. Para ensinar os princípios é ensinar as coisas básicas do Evangelho.
na fé em Cristo, não devemos estar ali de novo, aprendendo sobre os princípios da fé. Devemos tomar cuidado, atingir a maturidade que Deus quer sobre a nossa vida, e receber aquilo que Ele tem por herança para cada um de nós. Para cada um de nós, irmãos. Ele tem algo muito maravilhoso sobre as nossas vidas. E eu espero que possamos atingir esse nível espiritual que Deus tem para cada um de nós, para termos essa bênção. Eu tenho certeza que essas bênçãos também são bênçãos aqui na terra também, não somente lá no reino dos céus, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Basta termos esse entendimento de seguir a vontade dEle, ouvir a voz dEle e seguir aquilo que Ele quer para as nossas